Dando continuidade ao curso de Química Geral e Inorgânica 1, nós vamos para a aula 2 agora, né? E essa aula vai ser dividida em duas partes, parte A e parte B. Para iniciar, vamos recordar um pouco da aula 1, onde nós discutimos sobre a origem dos elementos químicos. Então, nós vimos que alguns dos elementos, como hidrogênio, hélio, um pouco de lítio, foram sintetizados durante o Big Bang, o começo do universo, há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás. E que há outros fenômenos no universo, outros fenômenos cosmológicos, também sintetizam os elementos, certo? O único que não é sintetizado nesses outros processos é o hidrogênio, certo? Hélio e os demais podem ser sintetizados. A principal fonte de elementos químicos, dos elementos químicos que a gente conhece aqui na Terra, vem principalmente do processo de fusão nuclear que ocorre dentro de estrelas, como o Sol, ou dentro de estrelas maiores, como em processos de explosão de supernovas, implosão e explosão de supernovas e assim por diante. Na aula foi feito um resumo, certo? Aqui é uma tabela que está sendo mostrada quais são as propostas de processos de síntese nuclear ou nucleossíntese. Então, vê-se aqui que alguns elementos eles podem ser sintetizados tanto em morte de estrelas quanto em processo de fusão de estrelas ou por raios cósmicos e assim por diante. O que é importante relembrar desse ponto? A ideia de começar com a síntese dos elementos químicos é porque em qualquer curso que envolva você entender sistemas biológicos ou mesmo materiais, você tem que lembrar que a unidade básica que forma esses materiais, o que governa esses processos, são as propriedades dos elementos que os compõem. Então, o processo de vida no planeta Terra, ou em qualquer outra parte do universo, se houver, ele vai ser devido principalmente às propriedades químicas dos elementos e das moléculas que esses elementos vão formar após a combinação para, seja qual for a finalidade ou qual for a consequência da formação dessas moléculas, certo? E a própria ligação química, que é a parte mais importante, que é o objetivo final do curso, é entender ligação química. A ligação química que forma as moléculas e é através de interação intermoleculares também que essas moléculas conseguem reagir ou, de certo modo, se organizar em sistemas mais complexos. Então, a ideia é olhar ter uma visão em cima desse processo desde o começo, então por isso que nós vimos nucleossíntese, até o ponto onde nós entendamos, hoje em dia, o que é mais ou menos uma ligação química. Não há uma 100% de entendimento, mas ainda hoje o entendimento baseia-se em entender o que é um elemento químico e especificamente o que é um átomo, certo? Então, desde o começo dessa história, que foi sintetizado o primeiro elemento químico, somente depois de todo o processo evolutivo, somente recentemente na história, muito recentemente na história do universo e do nosso planeta, é que o primeiro ser que a gente conhece que tenha capacidade de questionar ou de perguntar o que é um elemento químico, o que é um átomo, ou mais precisamente do que são feitas as coisas, quais são as unidades fundamentais dessas coisas. Quem começou a fazer essa pergunta, pelo menos que foi registrado para a história, que ficou na história, foram os gregos. Pode ser que outras civilizações o fizeram, mas não deixaram registros históricos. Então, a aula vai ser dividida, como eu disse, em duas partes. Na primeira parte, a gente vai ver a cronologia desses modelos, desde o que os gregos propunham até o modelo de Bohr, certo? E depois nós vamos entrar mais ou menos no modelo mais atual, ou pelo menos como começou o modelo mais atual, através de ver alguns fenômenos que na época o modelo de Bohr não explicava, como a radiação de corpo negro, como o Planck, o efeito fotoelétrico que é explicado por Einstein, e também os espectros de emissão de luz, de gases do tipo hidrogênio e a proposta de quantização da matéria. Então, a partir do modelo de Bohr e dessa tentativa de explicar esses fenômenos é que surgiu
o modelo mais atual, que é o mecânico quântico, que nós chamamos. Então, a evolução do modelo atômico ela vai passar por essas representações aqui, que era, basicamente, você pode considerar esse daqui como sendo o dos gregos do Dalton, e até chegar ao modelo quântico, que é, na verdade, você não ter a certeza de localização, basicamente, das energias das principais constituintes da matéria. De qualquer modo, por que é abordado em maneira cronológica? Porque isso contribui para entender durante o curso, e quando eu digo curso não só de Química Geral e Inorgânica, mas o curso inteiro de Farmácia Bioquímica ou qualquer outro, que o método científico, né, que ele está representado nessa evolução histórica da obtenção, pelo menos da proposta dos modelos atômicos, ele pode ser usado tanto para você tentar entender do que é feita a matéria, como tentar entender qualquer processo biológico. Então, quando você propõe que uma reação bioquímica numa sinapse, como ela é feita e qual o propósito dela, ou qual a consequência dela, você usa também um método científico. E esse método ele vai fazendo principalmente questões a partir do que se observa de fenômenos naturais. Então é importante entender e olhar para a história desse desenvolvimento como um roteiro, uma lição, basicamente, de você aprender a resolver problemas, sejam eles técnicos ou científicos, certo? Então, levando isso em consideração, imagina que você está lá na Grécia Antiga, certo? 500 ou 250 anos até antes da Era Comum, e a única coisa que você tem, né, são as ferramentas básicas daquela época. Você não tem tecnologia, basicamente, que nós temos hoje. Você não tem eletrônica, você não tem microscópio, você não tem telescópio, você não tem nada disso. O que você tem atualmente e o que a natureza te dá, basicamente. Então, os primeiros que tentaram utilizar as ferramentas disponíveis nesse sentido foram os gregos. E o primeiro pensamento do grego, né, dos filósofos, que a gente chama filósofos os gregos, a história é muito mais complexa do que chamar eles somente de filósofos, olhar para uma matéria qualquer, um pedaço de matéria qualquer, seja uma pedra, seja o próprio corpo, e ficar imaginando o seguinte: do que isso é feito? Quais são os componentes desse material? Então, a maneira óbvia para você tentar entender a estrutura ou do que é feita uma coisa é você pegar essa coisa e começar a dividir ela, certo? Em partes menores, até você chegar na parte essencial dela. Então, a ideia que eles propuseram deve existir um limite para essa divisão, certo? No sentido de que você consegue dividir a matéria ou o material até um certo ponto, onde, quando você atingir aquilo que é o essencial, aquilo que é o material de construção, basicamente, daquele material, ele é indivisível. Porque se ele for divisível, quer dizer que ele não é o fundamental, ele não é o básico. De alguma coisa ele é feito também, certo? Os gregos eles tinham o método científico deles era puramente de raciocínio. Como eles não tinham equipamentos para verificar isso, eles também adotaram o método simplesmente que era o seguinte: eu não uso equipamento, eu não faço experimentos, eu somente uso a mente. Então, se você for ver as outras linhas de filosofia grega também, você vai lembrar, se você estudou isso aí um pouco no ensino médio, que eles eram basicamente pensadores, eles não eram homens de ir para o laboratório a tentar testar as ideias em termos práticos. Alguns ficaram conhecidos, mas o que teve maior influência na história nesse sentido foi o pensamento de Aristóteles. Ele dizia, não no caso de composição elementar, mas que as coisas eram feitas basicamente de 4 elementos. Esses elementos eram o ar, o fogo, a terra e a água. E esses elementos, quando combinados ou cada um deles individualmente, apresentavam propriedades do tipo quente, seco, frio e úmido, certo? Então, se você vai transformar a água, certo, em ar,
você precisa remover ou tirar a propriedade da água, que é a umidade. Se você vai aquecer ou esfriar esse ar, certo? Você precisa, para modificar essa propriedade, adicionar um outro elemento. Então, por exemplo, se eu quero aquecer ar, eu tenho que adicionar o elemento fogo. Não é pôr fogo no ar. O pôr fogo era a maneira de você transferir essa propriedade ou de você atingir essa propriedade e transferir o fogo. Essa daqui é uma figura original, basicamente que sobreviveu da época medieval, de como seria essa composição desse quadrado, desse conjunto aqui de propriedades. Por que Aristóteles foi mais importante? Porque o pensamento filosófico da escola aristotélica, ela não só era exclusiva disso, mas ele tinha propostas também sobre política, sobre saúde e assim por diante. E foi bastante conveniente a linha filosófica dele, porque foi de encontro aos interesses, principalmente religiosos, sejam eles da Igreja Católica ou da Igreja Protestante, principalmente na Idade Média, porque não era contra os dogmas da religião. Então, de certo modo, a Igreja adotou Aristóteles como sendo a sua representação científica do mundo, porque ela não contradizia os dogmas que eles acreditavam, das igrejas. E com isso, durante mais de 2000 anos, esse foi o embasamento científico para dizer para as pessoas o que era a composição das coisas. Então, por ele ter sido adotado o sistema aristotélico pela igreja, a igreja ser uma autoridade durante muito tempo em termos políticos, ela impôs isso aí. Todo mundo conhece a história de Galileu ou de Copérnico, que quando foram contra o sistema aristotélico, de certo modo, eles foram perseguidos e condenados pela igreja, certo? Bom, enfim, os gregos famosos pela proposta chamada teoria atomista foram o Demócrito de Abdera, o Epicuro de Samos, Tito Lucrécio Caro e principalmente, todo esse pessoal aí era basicamente da escola de Mileto, de Leucipo de Mileto. Então, essa teoria do século V, antes da Era Comum, esse A e esse aqui significa antes da Era Comum, certo? E eles postulavam, ou seja, eles afirmavam, sem precisar provar, isso é um postulado, que a matéria ou a realidade era composta de partículas indivisíveis ou átomos de natureza idêntica, ou seja, era tudo igual, não tinha diferença entre um elemento químico e o outro, todos eram compostos da mesma coisa, e que eles eram eternos, certo? E estavam sempre em mútua interação desde a origem ao movimento, e dando origem ao movimento, desde o início do movimento. Então, essa proposta, né, apesar de toda a limitação técnica que existia na época, veja que ela contém algumas coisas que são interessantes, né? É de natureza idêntica. Por mais que a gente interprete isso como sendo tudo igual, de certo modo, não pode ser uma outra interpretação mais interessante, que seria a natureza deles, ou seja, a composição dos átomos é igual. E é isso que a gente vê hoje em dia. Você tem elementos que compõem os átomos são iguais, certo? A diferença é que o número desses elementos, e de certo modo mais para frente a gente vai ver, alguns são um pouquinho diferentes, são os mesmos. Existem desde a eternidade, de certo modo eles não erraram se você pensar em termos do hidrogênio, desde o início do universo, e algum hélio. E uma eternidade se você considerar o tempo, né, da existência da Terra, e que a Terra foi formada a partir de elementos compostos em núcleos estelares, isso é uma coisa que, se você comparar esse tempo que demandou para se formar tudo isso com o tempo de vida do ser humano em termos de capacidade de chegar e questionar sobre isso, realmente era uma eternidade. E que estava interagindo mutuamente desde o início. Então, apesar de ser uma proposta somente do raciocínio sem testes, ela não era tão absurda. É óbvio que eles não fugiam, né, de propor alguns absurdos também, né? Mas, ao contrário, como diziam também, né, os átomos não podem se interpenetrar nem dividir-se. Eles seriam sólidos
e você não teria como quebrar nem sobrepor um ao outro nesse sentido. As mudanças observadas, né, em fenômenos químicos ou físicos era somente a associação ou dissociações de átomos. Então, para 2.500 anos atrás ou mais, uma proposta dessa sem teste nenhum e sem conhecimento muitas vezes prévio, apesar que há uma influência árabe no pensamento dos gregos e que eles já tinham feito algumas coisas sobre isso, também pensado sobre isso, isso é o primórdio do que era reação química e física. Tá? Ao mesmo tempo, como eu disse, eles não fugiram de falar algumas besteiras. Então, por exemplo, o sabor salgado dos alimentos é explicado pela disposição irregular de átomos, que seriam átomos grandes e pontiagudos. Então, se você sente um salgado, quer dizer que você está sentindo algo que fosse pontiagudo e grande. E o doce seria algo menor e mais arredondado, certo? Veja, como foi destacado, esse atomismo ele não se baseia em experimentos, certo? É uma dedução ontológica, ao contrário do atomismo moderno, que você propõe uma teoria ou uma hipótese e você vai lá e testa no laboratório. Então, isso foi o pensamento, como eu disse, durante 2.500, 2.300 anos. Foi essa a ideia dominante até 1800, quando o método científico moderno surgiu, ou foi aplicado, na verdade, e o que nós conhecemos, o que ficou para a história de novo, foi o John Dalton que propôs a revisão e a ampliação dessa ideia dos átomos, ou a teoria atomista dos gregos. Tá? Diferente dos gregos, ele usou medidas experimentais para propor que a matéria era feita de átomos. O Dalton, na verdade, não estava buscando isso. Ele estava, na verdade, estudando misturas gasosas, que na época de 1800 eram importantes, inclusive, pouco depois houve o advento, né, da máquina a vapor, dentro daquele século, e isso foi decorrente desses estudos de gases que tinham sido iniciados no século anterior por Lavoisier. E ele tinha que estabelecer, para poder determinar as propriedades de misturas gasosas de gases, eles têm que saber sobre a natureza desses gases, certo? Então, quando ele determinou a lei das pressões parciais, ou lei de Dalton, e a lei das proporções múltiplas, né, em reações químicas, para poder falar isso, ele tem que saber, por exemplo, se o átomo, quando colidia um com o outro, ou colidia com as paredes do recipiente em determinada pressão, se ele era uma colisão elástica ou inelástica. Se fosse inelástica, certo? Parte dessa energia de colisão não era transferida para a parede. Então, a pressão, a lei de pressão seriam diferentes, dependendo da elasticidade do átomo ou das moléculas do gás, que naquela época ele não conhecia moléculas. Mas, de qualquer modo, só usando uma representação mais moderna. Então, ele tinha que assumir isso daí. Então, para isso, ele teve que rever, certo? E reconsiderar o modelo grego para adicionar alguns postulados também. Nesse caso, aí, de novo, são propostas, tá? Então, ele propôs que o átomo era uma minúscula esfera maciça, não muito diferente dos gregos, impenetrável, também dos gregos, indestrutível, também dos gregos, e indivisível, certo? Então, ele propôs isso. Você fala, mas, professor, não é a mesma coisa do que os gregos propunham? Sim, mas agora você tinha experimentos que demonstravam que isso daí tinha que ser desse jeito para poder entender o resultado dos experimentos. Agora, um pouco diferente, ele colocou o seguinte, bastante diferente, na verdade. Todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Então, de um mesmo elemento químico, e não todos os elementos. Né? E o modelo atômico dele foi apelidado de bola de bilhar, que parecia uma bola maciça, realmente. Tá? Ele postulou o seguinte também. Os átomos são partículas reais. Por que ele postulou isso? Porque ainda, mesmo que os gregos postularam a existência do átomo, havia muita dúvida se existia o átomo ou não. Do jeito que ainda hoje há terraplanistas, tem gente que não acredita também ainda hoje que não existe átomos. Tá? Então, não era novidade naquela época. Então, eles são partículas reais, são indivisíveis e descontínuas, formadoras da matéria. O que significa descontínuas? Que ela tem uma dimensão, certo? Ela tem um limite, ela não é uma coisa contínua. Então, um pedaço de matéria é feito por pedacinhos pequenos
individuais e não por uma coisa única que você não encontra partes dele lá dentro, tá? Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Então agora ele já diferenciou, né, nesse modelo que os átomos de elementos químicos diferentes são diferentes entre os elementos dos outros, mas iguais entre si. Então, o que ele colocou, átomos de um mesmo elemento têm propriedades iguais e a massa desses átomos não varia, ela é conservada. Tá? Nas reações químicas, os átomos permanecem inalterados, não mudam. Então, numa reação química, certo? Dentro de um certo limite que a gente conhece hoje, eles são inalterados. O que muda é a composição, é a combinação desses átomos, ou seja, das moléculas. Então, na formação agora dos compostos, os átomos entram em proporções numéricas fixas, ou seja, eles estão 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3, 2 para 5, etc. O que significa isso? Não existe meio átomo. Se ele tinha proposto que são indivisíveis, as proporções entre eles sempre têm que ser números inteiros. Então ele postulou isso também. A massa total de um composto vai ser a soma dos átomos dos elementos que o compõem. Então, o que significa isso? Ele pegou a visão grega e ele sistematizou, aplicou o método científico e colocou o que ele concluiu disso daí. Foram os postulados. Por que a gente fala aqui postulado? Porque ele não tinha que provar, ele não tinha como provar que os átomos eram indivisíveis, certo? Eles tinham como provar, por exemplo, que possuem propriedades diferentes. Se os átomos permanecem inalterados, também ele não tinha como provar. Ele postulava isso porque ele via que os compostos eram iguais, os compostos formados por combinações de átomos, certo? Mas isso não era, é uma mistura, então ele ficou um pouco entre os gregos e a ciência moderna. Bom, esse era o modelo, então, por volta de 1808. Tá? 1808, quando ele propôs isso, acho que todo mundo lembra, era um ano especial para a Europa, um ano, pelo menos, que a gente vê nos livros de história. O que estava acontecendo no mundo, né, na primeira década de 1800, por volta de 1808? Então, a primeira coisa que a gente lembra, que tem a ver com a história do Brasil, né? Estava tendo uma guerra lá na Europa, Napoleão estava invadindo todos os países ao redor lá da França, ele estava aliado com a Espanha, então ele resolveu invadir Portugal também, que era um dos últimos países que faltava para ele conquistar. Portugal sempre foi aliada da Inglaterra, e a Inglaterra lutava contra a França, e ela impôs um bloqueio econômico estabelecido, né, também pela França e a Inglaterra. Então, a França estabeleceu esse bloqueio, Portugal, como era aliada da Inglaterra, ela não obedeceu. E aí houve uma negociação para, de certo modo, fazer de conta que o Napoleão nunca ia conquistar a Europa inteira. Como? A ideia de conquista de um país ou de um território era baseado em que você conquistava não só territorialmente, mas que você capturava ou eliminava os governantes desse território ou país. Então, nesse caso, ele poderia até entrar em Portugal, mas se ele não capturasse o rei e toda a corte, ele não poderia se sentir como sendo vitorioso. Então, o que a Inglaterra fez? Falou para o pessoal de Portugal: olha, vai para o Brasil, a gente ajuda vocês e vocês, de certo modo, nos dão uma vitória moral para nós. E foi isso que aconteceu. A família real fugiu para o Brasil, escoltada pela Marinha Britânica, e aí desenvolveu-se toda a história lá. Isso é o que a gente vê aqui, principalmente desse ano de 1808. Só que não pode se esquecer que mesmo com toda aquela guerra e tudo mais, a ciência continuava a progredir ou continuava acontecendo, como sempre aconteceu em qualquer crise ou guerra ou evento da humanidade, tá? Em 1800 foi quando começou a eletricidade a ser estudada de um modo mais sistemático, usando o método científico, certo? E o Humphrey Davy, que era um químico inglês famoso, que ele descobriu elementos químicos, compostos químicos, etc. e tal, ele começou a usar a eletricidade para ver como que a matéria se comportava
com a passagem de corrente elétrica. Uma coisa que é importante observar é o seguinte: esses cientistas todos que a gente vê da história da ciência, o David, o Newton, o Dalton, todos eles eram ricos, certo? Não existia essa coisa de você receber dinheiro para fazer pesquisa. Eles faziam pesquisa por curiosidade, principalmente pesquisa básica, e porque eles tinham dinheiro para gastar com isso daí. Então, por exemplo, o David, como era proprietário de terras, tinha muito dinheiro, ele mandou construir a maior bateria do mundo, que tinha 250 placas metálicas, certo? Para fazer esses experimentos. Então ele pegava soluções compostas e fazia passar corrente, era corrente contínua. A tentativa dele era para separar, ver se a eletricidade separava esses elementos, os constituintes das substâncias, ou se quando você passasse a eletricidade, qual seria a consequência disso para a matéria, certo? Para fazer isso, como ele era um aristocrata, ele não ficava muito tempo no laboratório, ele contratou uma pessoa, um funcionário, digamos assim, que tinha um conhecimento, ele era autodidata nesse caso, esse funcionário, muito competente como experimentalista e, na verdade, dizem que ele contribuiu muito mais para a ciência que o próprio Dave, e que o Dave acabou no final ficando com um pouco de inveja dele. Esse cara foi o Michael Faraday, né? E ele que começou a estudar isso daí, a passagem de corrente elétrica em substâncias ou em soluções, e foi dele, né, os termos, ele que cunhou os termos eletrólise, eletrólito, eletrodos, ânodo, ânions, cátions e cátodo, certo? E além dessa substância aqui, ele também teve a ideia de tentar passar corrente elétrica no vácuo, ou em tubos onde você removia o ar, a mistura atmosférica, e tentava colocar gases específicos lá dentro. Por que ele fez isso? Justamente a ciência básica. Então você tem que investigar. Então o David pagava para o Faraday, dava dinheiro lá para montar o laboratório, e o Faraday sentiu o seguinte: vou passar eletricidade em tudo que eu puser à mão, para ver o que acontece, certo? Então, não se esqueça, por exemplo, que a lâmpada elétrica ela começou desse jeito: você usar a eletricidade passar pelas substâncias, e no caso você percebia que algumas substâncias emitiam luz, certo? E aí você poderia usar essa propriedade ou essa consequência para tentar construir uma fonte de iluminação, e foi isso que aconteceu na verdade. Então, o problema especificamente, nós vamos falar desse daqui do vácuo nesse momento, por quê? Porque essa ideia do Faraday de passar corrente elétrica através do vácuo, ela contribuiu muito para a determinação da estrutura do átomo, da estrutura atômica, inclusive da descoberta dos elétrons, certo? Um dos problemas que o Faraday tinha é que ele precisava, como que ele criava o vácuo, certo? Ele tinha tubos de vidro, então naquela época era simples você pegar, eles já conheciam a tecnologia, certo? De lá de Veneza, Murano, que eles faziam o vidro, equipamentos de vidro, né? Tubos, balões, o equipamento que a gente vê no laboratório hoje em dia, alguns deles. Então tinha essa tecnologia. Então, para ele aprisionar um gás ou fazer vácuo e poder ver o que estava acontecendo lá dentro, o ideal seria dele ter em tubos de vidro. Então ele tinha que fazer o tubo de vidro, né? Ou uma bola, uma esfera de vidro, ou o que seja lá, um tubo fechado numa ponta, e fazer o vácuo lá dentro. O problema é que naquela época as bombas de vácuo não eram eficientes. Então você tinha muito ar lá dentro, e a hora que você tentava passar a corrente elétrica, certo? Você não sabia que era corrente elétrica, eles não sabiam a natureza da corrente elétrica, inclusive. Sabia de propriedades e como produzir, mas o que era eletricidade eles não sabiam. Então ele nunca teve muito sucesso nesses experimentos. Até que um vidreiro alemão chamado Heinrich Giesler, certo, mudou essa parte da história. Então veja como que é importante você, no caso, o Giesler, né, ele era físico e inventor, e ele tinha uma empresa de fabricação de instrumentos científicos. Então se você é um empresário de uma área qualquer, você tem que estar atualizado tanto das inovações quanto dos problemas, porque você pode ser, no final das contas, o próprio inovador se você tenta resolver aqueles problemas, certo?
Então o Giesler, ele sabendo que o Faraday estava precisando desse tubo, não só o Faraday, mas outros cientistas também, que estavam estudando a passagem de corrente no vácuo, ou tentando fazer outros experimentos também com vácuo, mas não tinha eficiência na produção do vácuo, ele construiu um equipamento que é a chamada bomba de vácuo de Giesler, que é esse desenho aqui, né? Foi em 1857 que ele baseou nos trabalhos do Torricelli. Lembra do experimento do Torricelli? O Torricelli pegava e enchia um tubo com mercúrio metálico e depois emborcava esse tubo dentro de uma bacia cheia de mercúrio metálico. A hora que ele tirava o dedo da ponta do tubo dentro do mercúrio da bacia, uma parte desse tubo ficava vazio, certo? Isso foi, inclusive, a primeira vez que ele se produziu, se conhece, pelo menos aqui no Ocidente, que se produziu vácuo, porque esse tubo não tinha ar dentro, antes nem depois, e foi produzido vácuo. Então ele criou esse equipamento aqui, onde essa parte preta aqui é mercúrio, certo? Aqui você faz, é aqui onde gera-se o vácuo, e aqui tem uma torneira, e você conecta essa torneirinha aqui, ou aqui desse lado de cá, para você, onde você quer fazer o vácuo. Tá? Então, com isso, ele aumentou muito a qualidade do vácuo, ou a variação de pressão que você conseguia dentro do recipiente que você queria fazer vácuo. Tá? Então, ele aproveitou esse vácuo que eu falei que existe na coluna de mercúrio, encerrado dentro do tubo, e ele conseguiu valores nunca antes obtidos. E aí, o que ele fez? Ele usou essa bomba para produzir vácuo em tubos de vidro contendo eletrodos, né, em cada uma das extremidades. Então você imagina o seguinte: você tem um tubo de vidro, numa ponta, como você faz o tubo por fusão, você pega um pedacinho de metal e na hora de fechar aquela ponta do vidro, você amassa a ponta e prende um pedacinho de metal lá dentro. Esse pedaço de metal está em contato lá dentro do vidro. Faz o vácuo do outro lado e faz a mesma coisa, certo? Se vocês olharem na base das lâmpadas incandescentes, vocês vão ver que, tirando a rosquinha, vocês já devem ter visto, aquela base é prensada e os fiozinhos ou os eletrodos lá atravessam o vidro fundido. Foi isso basicamente que ele fez, certo? E esses tubos que tinham esses eletrodos e esse vácuo melhorado ficaram conhecidos como tubo de Giesler. Quando eles aplicaram alta tensão, certo? Ou vão passar corrente por esses eletrodos, o que aconteceu? Esses tubos começaram a emitir cores, certo? Dependendo do vácuo que você colocava, ou se você fizesse um bom vácuo e substituísse por um outro gás, não a mistura atmosférica, você tinha uma cor diferente. Então aqui é um exemplo, tubo de Giesler, você tem aqui essa ponta e a outra ponta tem os eletrodos, e aqui ele apagou a luz no experimento, e você vê cada trecho desse tubo aqui começa o tubo. Cada trecho desse eles estão isolados, certo? Não são todos iguais, são vários tubos conectados com eletrodos um no outro, e eles têm mistura de gases ou vácuo diferente. Então veja, dependendo do que você tem lá dentro, se é um gás nobre qualquer, etc., ou vácuo, você tem cores diferentes, certo? Vocês conhecem isso daí dos letreiros de neon, que se fala de neon, que não é só neon que tem lá dentro, tá? Mas isso é um exemplo da primeira vez que se viu isso, você imagina qual a reação. Por que quando eu consigo esse vácuo desse valor, ou eu consigo uma substituição desses gases lá dentro por algo mais, por um outro gás, por que aparece cor? E por que essas cores são diferentes? Então perceba que a ciência é desse modo, você vai fazer um experimento e no final das contas você tem um resultado e que você tem que questionar esse resultado e tentar entender. E é assim, através das questões principalmente, que vão se elucidando isso, tá? Nesse caso, não se sabia da existência do elétron nem de gases como o neônio, que só foi descoberto em 1898, a gente está em 1857. Então, isso foi publicado e aí começou-se a discussão de tentar entender isso. Naquela época, existiam duas grandes escolas de ciências, como hoje você tem, por exemplo, os Estados Unidos, ou a Europa, ou a China, que fazem pesquisa, investem bastante em pesquisa, e você tem as interpretações diferentes de diferentes escolas científicas. Então, naquela época,
As principais escolas, né, a escola francesa, que foi dominante durante o tempo, já tinha passado o século dela, então tinha as escolas alemã e inglesa. Então, dois cientistas, Julius Pückler e o William Crookes, né, um era químico, físico inglês e o outro físico, matemático alemão. Isso daqui era comum, essa formação dupla na época, ainda hoje em alguns lugares. O que eles foram estudar? Aqui é uma representação mais ou menos como era feito isso naquela época. A eletricidade, em 1858, mais ou menos, 1800, metade do século XIX, ainda ela não vinha na tomada, você só tinha ela, né, através da bateria. E essas daqui eram chamadas garrafas de Leibniz, que era, na verdade, era uma bateria, né, que você colocava em série aqui, e você ligava nos eletrodos. Esse daqui é um exemplo mais ou menos de um tubo. Na verdade, o tubo de Crookes é desse tipo aqui. Ó. Você tem aqui o cátodo, esse daqui, esse fiozinho que vem aqui, que você não está vendo, mas tem um outro contato aqui. Esse é o cátodo, que é o polo da onde saem os elétrons, né? É negativo, e esse cara aqui é o ânodo, o polo positivo, para onde ele atrai cargas negativas. Então, o cátodo, certo? Ele atrai cargas positivas, cátions, e o ânodo atrai cargas negativas, ânions. Mas os sinais deles são diferentes. Se eu estou saindo lá, depois eles souberam que eram elétrons, né? Nesse momento eles não sabiam, mas se você está atraindo os elétrons, por exemplo, nesse sentido aqui, aqui tem que ser positivo, apesar dele chamar ânodo, certo? Enfim, a gente vai ver isso mais em detalhes, mas está aqui mais ou menos o desenho. Você produz a emissão aqui no cátodo e depois ela vai em direção ao ânodo. Aqui tem um outro experimento, depois a gente vai discutir o que é e assim por diante. Então, como que era o experimento que o Crookes, né, e o Pückler também fizeram? O tubo de vácuo do Pückler era um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Quando eles conectavam, né, as baterias aqui, o que se observava basicamente é o seguinte: aparecia essa emissão do lado de cá, ficava essa emissão verde aqui do lado de cá, né? Eles puseram um obstáculo lá dentro para mostrar uma coisa interessante. Quando você projetava, né, esses raios, vamos falar assim, que eles chamaram isso de raios, ou esse tipo de emissão que vinha aqui saía do cátodo, né? Então era a partir do cátodo que vinha essa emissão. Ele era, de certo modo, tinha que ser interpretado de uma maneira o seguinte: ele não atravessava o material, então ele projetava uma sombra do lado de cá, certo? Então, se você pensar desse jeito, isso daí só pode ser duas coisas: ou essa emissão são partículas, ou é luz, é uma onda eletromagnética, mas é uma luz que você não vê, certo? Já está sendo emitida aqui essa luz verde, que é do próprio vidro, que está emitindo luz quando recebe essa emissão que vem do cátodo. Então, essa parte esverdeada é uma fluorescência da parede do vidro do tubo, tá legal? Eles demonstraram o que esse tipo de emissão era suscetível a campos magnéticos, tá? E eles também mostraram que se você para diferentes gases, o resultado era a mesma coisa. E esses experimentos contribuíram, no caso, para a descoberta do elétron. Se vocês pensam o seguinte: para que serve esse tipo de experimento? Não serve para nada, ou não tem consequência. Foi em 1858. Né? Uma descoberta de ciência básica, ela leva muito tempo para você pôr ela em aplicação. Nesse caso, se você lembrar disso daqui, dos monitores de computador, daquelas TVs grandes, mais antigas, certo? Eles são chamados tubos ou monitores de raios catódicos. E o monitor daquilo lá não é nada mais, se você tirar essa capa aqui, você vai ver que é desse jeito aqui, olha. Aqui é o cátodo, esse daqui é o ânodo, e lá na frente você vai projetar, do jeito que se projeta aqui, as emissões do cátodo, só que diferente daquela época, você varre, né, a tela para formar a imagem. Então, na verdade, a TV, né, essas mais antigas, elas nasceram aqui no tubo de Crookes e do Pückler também. Então é pesquisa, é ciência básica que mais para frente foi utilizado esse conhecimento para montar ou para desenvolver uma tecnologia oportuna. Tá? Esses tubos são chamados CRT, Cathode Ray Tubes, do inglês,
e ainda hoje você encontra em muitos lugares, mas nasceu daí. Bom, aqui tem um exemplo da aplicação. Esse vídeo aqui vocês encontram nesse endereço aqui do YouTube, tá? Aqui tem a fonte de alta tensão ou de corrente contínua. Aqui é um tubo de Crookes e você vai ver aqui, aqui é o cátodo, aqui essa cruz, aqui é o ânodo, não dá para ver o contato aqui, mas está ali. Então, ele constrói de um jeito que, na hora que ele liga, você vê a projeção aqui na frente da sombra da chamada cruz de Malta, e depois ele dá uma chacoalhada e derruba que ela está presa no pedestalzinho ali, para você ver que continua a emissão, certo? Uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem, para depois a gente discutir, espero que alguém lembre disso, perceba o seguinte, quando ele está projetando aqui, quando está ligado, há uma sombra, e do lado de fora é incandescente. Quando ele derruba, por que fica mais brilhante, mais intenso a emissão da onde estava a sombra do que da emissão? Por que não fica tudo igual? Certo? Isso é uma pergunta interessante. É assim que você acaba fazendo ciência ou descobrindo novas aplicações ou novos fenômenos. Então a ideia é, você tem que perguntar e tentar responder o porquê disso daí. Tá legal? Então, quem quiser ver mais o vídeo aí, depois dá uma entrada no YouTube aí e vocês vão... tem outros vídeos disso também que são bastante interessantes. Bom, esses raios, ou essa emissão, né, eles foram nomeados em 1876 pelo Goldstein. Ele dizia que era a luz emitida pelos tubos era um novo tipo de radiação. Veja, ele está afirmando que aquilo era luz, certo? Originária do polo negativo e era irradiada através do vácuo até as paredes do vidro. Então, como o Faraday tinha chamado o polo negativo de cátodo, o Goldstein chamou os raios de raios catódicos. Mas ele não explicou o que eram os raios catódicos no sentido do que era composto. Era realmente radiação ou era partículas? E aí, de novo, surgiu aquela competição. Os alemães diziam que os raios catódicos, né, veja, o Goldstein era alemão, então ele já tinha falado, mais ou menos, defendido esse ponto, que eram ondas, como luz. Já os britânicos acreditavam que os raios catódicos eram compostos de partículas. Como que você concluía isso daí? Você tem que fazer experimentos, mas basicamente assim, é um ou outro porque você viu que projetava sombra, certo? E tanto a radiação, no caso aí, como onda eletromagnética, como partículas, seriam interrompidas pelo obstáculo que era a cruz de Malta. Bom, os resultados, né, dos experimentos com tubo de Crookes e Pupler sugeriam, na verdade, fortemente, não era só deles, um monte de outros cientistas estão fazendo experimentos, que parecia ser partículas eletricamente carregadas e não ondas, certo? Então, esse resultado foi de suma importância para provar a existência de quem? Do elétron. A gente representa o elétron aqui pela cabeça de bacalhau, porque provavelmente você nunca viu uma cabeça de bacalhau e você nunca viu um elétron e também ninguém nunca viu um elétron, certo? Então, vamos representar assim só para mostrar já um pouco a estranheza desses elementos, dessas partículas subatômicas. Tá? Então, em sequência, veja, 1857 mais ou menos foi começado aqueles experimentos, aí foi 1897, basicamente 40 anos depois, o famoso experimento de Joseph John Thomson e do filho dele, que não está aí, mas que participou também. O que ele estava fazendo? Estudando os raios catódicos. Ele estava tentando determinar justamente o que era isso daí. E para isso ele pegava um equipamento de raios catódicos. Nessa época já tinha usinas de energia elétrica instaladas no país, então você poderia pegar energia direto da tomada, que era alternada, e você convertia em corrente contínua, você não precisava mais de bateria, podia fazer por muito tempo. Tá? Ele queria determinar a natureza desses raios. Quando a gente fala natureza, é do que eles eram compostos. Lembre-se, ele era britânico, então ele defendia que era provavelmente partículas. E como que um físico normalmente, ou não precisa ser físico, você vai tentar estudar a natureza dessas coisas? Você começa a testar ele com coisas que você conhece. Então, primeira coisa, ele pegou o tubo, certo? Aqui o polo negativo, o cátodo, e o ânodo, nesse caso, é uma fendas para poder selecionar só feixe fino, porque com feixe fino você consegue enxergar o comportamento melhor do que com facho, né? O laser, por exemplo, você consegue ver o deslocamento do pointer laser, né? Muito mais do que o deslocamento de um facho de lanterna. Então você seleciona
eles se chamam de slits, aqui são as fendas. Então era produzido aqui, passava eletricidade, eles eram acelerados, porque eles eram atraídos pelo ânodo, atravessavam essas fendas e iam bater numa tela luminescente que tinha aqui, com uma medidazinha, com uma régua para ele ver posicionamento. No meio do caminho, o que ele fez? Ele encomendou um tubo onde ele colocava outros eletrodos aqui, e nesse caso, esses eletrodos, ele aplicava um campo elétrico. Tá? Não passavam duas placas metálicas aqui. E ele queria ver o que acontecia com esse feixe que atravessava esse vácuo aqui, um gás que ele podia trocar, quando ele aplicava um campo elétrico. E o que ele descobriu é que esse feixe, no caso, defletia. Ele mudava, ele vinha retinho aqui, dependendo do campo, ele era defletido para baixo ou para cima. Então ele via que se esse sinal aqui do campo fosse, dessa placa metálica fosse positivo, o feixe era atraído para cima e deslocava. Quanto maior a intensidade do campo, maior era o deslocamento. Então quanto mais a eletricidade, a diferença de potencial ele aplicava aqui, mais deslocava. Se fosse ao contrário, ele deslocava para baixo, certo? Se esse daqui fosse positivo e esse negativo, ele deslocava para baixo. Então veja, seja o que fosse o raio catódico, ele estava respondendo a campo elétrico, ao sinal do campo elétrico. Então, primeira coisa, se ele é atraído pela parte, se aqui for positivo, ele é atraído para cima, deflete para cá, quer dizer, pelo que já se sabia das regras de partículas carregadas, é que ele tinha sinal negativo, porque ele era atraído pelo polo positivo, certo? E por que você dizia também, poderia concluir que eles seriam partículas? Porque ondas eletromagnéticas não se observa fazer isso. Se você puser um feixe de luz aqui, ou de laser, e aplicar campo elétrico, nesse nível de campo elétrico que a gente tem aqui, eles não eram defletidos. Então, a conclusão que era uma partícula, basta fazer esse experimento aqui, certo? Então, ele observou, era independente, o que fosse aquilo lá, era independente do material que se usava, do metal que se usava para o cátodo para o ânodo, certo? E se ele trocava os gases aqui dentro também, os resultados sempre eram os mesmos, certo? Se você pusesse qualquer lâmina metálica aqui dentro também, você ia ver aparecimento de uma diferença de potencial entre essas lâminas. Ele podia desligar a corrente, a tensão que ele colocava aqui, deixar as lâminas desligadas e depois conectar tipo um multímetro aqui para medir um voltímetro, e ele viu que essas placas adquiriam tensão, né? E especificamente carga negativa. E com isso, ele concluiu que isso daí seriam partículas, seriam de carga negativa e que elas seriam intrínsecas de qualquer material. Não importa que metal que você coloca aqui, sempre estava, aquele metal tinha essas partículas. Não importa o gás que você colocasse aqui dentro, se não fosse vácuo, qualquer coisa, sempre apareciam essas partículas. Então a conclusão óbvia era o quê? Que isso fazia parte da natureza, da composição da matéria. Essas partículas negativas faziam parte da composição da matéria. Ele não chamou de elétrons. Isso daqui é a primeira página do artigo que ele publicou, certo? Lá em 1897, ele com o filho dele. Isso daqui está disponível na internet, se você pegar, digitar o artigo do George Thomson, está em inglês, obviamente, mas é um artigo muito bom, muito bem escrito e um estudo fantástico, certo? Aqui nós vamos ver o experimento, aqui o cientista, certo? E aqui é mais ou menos só para ver o que acontece. Ele tem aqui a fonte de alta tensão, o tubo, ao invés dele colocar a plaquinha luminescente na frente, essa parte branca aqui do tubo é uma tela fluorescente. Se tiver raio catódico aqui dentro, você vai ver, na hora que ligar, aparecer aí. E isso daqui na mão dele, depois ele vai testar um magneto. Então ele vai ligar, dá uma olhada que apareceu a linha verde aqui, retinha, de certo modo, né? Até bonitinha. Aqui a fluorescência do tubo, mas aqui você está vendo esse papel, aqui, essa tela que floresce quando recebe raio catódico. Então ele vai fazer um teste, ele pegou o ímã, dá uma olhadinha, qual seria a polaridade que ele está aproximando, certo? Se o feixe está defletindo conforme ele vai para cima, então esse daqui é o polo negativo do ímã. Okay? É basicamente isso que foi detectado lá pelo Crookes. E depois o Thomson confirmou isso com o campo elétrico. Agora ele inverteu, e aí você espera que é o que vai acontecer e vai ser defletido para baixo, certo? Isso daqui, esse filme de novo, está aqui disponível no YouTube, entra lá e dá uma olhadinha. Então,
o Thomson, em 1897, propôs a teoria segundo a qual a matéria, independente de suas propriedades, certo? Contém partículas de massa muito menor que o átomo de hidrogênio. O experimento dele dava para ter uma ideia da relação entre a carga e a massa, a gente não vai entrar nesse detalhe, e as quais ele denominou de corpúsculos, certo? Não, ele não deu o nome de elétrons. E aí ele propôs, então, que a matéria, na verdade, não era uma bola de bilhar, esfera e rígida, sem nenhuma estrutura, sem nenhum outro componente, do jeito que o Dalton tinha falado. Né? Vocês conhecem isso daí provavelmente como o pudim de passas. Então, ele diz o seguinte: a matéria era composta por uma região não sólida, certo? De carga positiva, e dispersas dentro dessa região de carga positiva estariam esses corpúsculos de carga negativa. Então, isso seria o átomo, uma região do espaço com carga positiva, né, incrustada ou incorporada de corpúsculos negativos. E a única coisa que teria massa na matéria seriam justamente, a única coisa sólida, seriam esses corpúsculos, que depois a gente conheceu como elétrons. Tá? E veja, esse modelo ele não eliminou a ideia do Dalton, ele apenas acrescentou informações, que na verdade o átomo de Dalton era composto de coisas que ele não tinha levado em conta ainda. Esse daqui é o nome, Conduction of Electricity Through Gases. Em 1903, ele resume toda a obra dele. Para quem tiver a oportunidade de ler, é uma leitura fantástica nesse sentido, historicamente. A história do elétron, certo? Ela foi, o Thomson ele não descobriu o elétron, ele provou a existência. Então muita gente confunde essas coisas, porque o Stoney, que era um irlandês, né, entre 1874 e 1881, ou seja, antes dos experimentos, ele já tinha formulado a teoria da chamada unidade fundamental da eletricidade, que ele chamou de elétrons. Tá? O que Thomson descobriu é que a matéria tinha essa unidade fundamental da eletricidade que tinha sido prevista pelo Stoney. Só para a gente fazer uma correção aí da histórica. Tá? Quando ele fez os experimentos, como eu disse, a gente não vai ver como ele fez isso, mas ele descobriu, ele calculou a razão entre, a razão é um dividido pelo outro, tá? Entre a carga e a massa do elétron, que dava mais ou menos 1,76 vezes 10 a oitava coulombs por grama. Então ele não sabia a carga e nem sabia a massa. Ele conseguia calcular, ele conseguia obter esse valor que ele sabia que era a razão entre as duas. Então, se você conseguir, né, você tem essa relação, se você conseguir montar um experimento para você determinar a massa, por exemplo, você ia saber qual era a carga automaticamente, porque era só, ficava uma equação só com uma incógnita. E vice-versa, se eu determinar a carga, eu acho a massa. Então passou algum tempo, na verdade quase mais de 10 anos, né? E o Millikan, o Robert Millikan, em 1909, determinou a magnitude, o valor da carga do elétron. O experimento dele a gente vai ver aqui também. Esse é o equipamento. O equipamento dele, na verdade, é um recipiente, parece uma panela de pressão, mas é um recipiente fechado. Ele faz vácuo aqui dentro, porque se você deixar ar, você tem moléculas, tem outras coisas, então sempre tem que ser com vácuo, certo? E se a gente olhar aqui no corte, né, ele tinha aqui, esse daqui é um borrifador, desse tipo de borrifador de perfume, que ele atomizava, ele pulverizava dentro aqui da câmara, aqui em cima, né, aqui, óleo, gotículas de óleo, certo? Essa placa aqui de cima tinha uma placa e aqui tem um furinho aqui no meio. Então você tinha uma placa aqui separando a parte de cima da parte de baixo. Você tem essa placa e essa placa de baixo aqui, que era isolada do resto, elas recebiam contatos elétricos de uma fonte de corrente contínua. Então, essa era uma placa negativa e a de cima era uma placa positiva. Ele borrifava óleo, e aqui não está mostrando, mas ele usava um feixe de raio-x e ele sabia que a hora que ele jogava esse feixe de raio-x em cima dessas gotinhas de óleo, ela ficava com carga negativa. Então ele pensa o seguinte: se os raios-x tem também a unidade fundamental da eletricidade, certo? A hora que eu fizer ela passar pelas gotinhas de óleo, ele vai me encher a superfície ou essas gotinhas de óleo com os elétrons. Então eu vou ter agora umas gotículas de óleo que ele observava através de um dispositivo óptico do tipo um telescópio e um microscópio, e ele via
essa lente que ele usava era graduada, então aqui, você tem medidas, né, de 0 até 0,01 centímetro, e ele é como se estivesse vendo as gotículas aqui. Então, qual que é a ideia? Você jogou a gotícula aqui dentro no vácuo, certo? Você liga aqui a fonte de corrente elétrica. Isso daqui é positivo. Se é positivo e essas gotículas estão carregadas negativamente, elas vão ser atraídas para cá, certo? E aí, na hora que elas atraem, se elas vão passar pelo buraquinho, porque elas estão aceleradas, elas vão cair. Na hora que elas estiverem sendo aceleradas para baixo, elas vão ser freadas pela parte negativa, que vão repelir elas, certo? Então, penso o seguinte, eu sabia a densidade do óleo e eu media o tamanho das gotículas. E eu sabia qual era a quantidade, o potencial elétrico, a diferença de potencial, o campo elétrico que eu estava aplicando aqui, para fazer a aceleração ou frear, nesse caso. Porque se ela estava caindo, ela foi atraída aqui, ela passou pelo buraco, por causa da atração, ela estava caindo, na hora que eu apliquei a carga negativa embaixo, ela subiu, certo? Então, se eu soubesse a densidade e o tamanho da gotícula, eu sabia calcular o peso dela. E aí, se ela está carregada e eu sei o campo elétrico, eu posso calcular, na verdade, usando a massa dela, quantos elétrons eu tinha mais ou menos na superfície e quanto a esse número desses elétrons equivaleria àquela massa da gotícula. Então, se eu pegar aquela massa e dividir pelo número dos elétrons, eu determino o quê? Eu posso determinar a massa. Ou, se eu não quiser a massa, eu pego a carga que eu estou. Como as gotículas não eram sempre do mesmo tamanho, o erro era maior. Então, o que ele fez? Na verdade, na hora que ele acelerava, ele levava em conta quantas cargas eu teria aqui no total e qual é o valor do campo elétrico que eu apliquei. Então, ele pega aquele valor do campo elétrico e divide pelo número de elétrons que estariam aprisionados nas gotículas. Tá legal? E foi basicamente isso que ele fez. Por que Millikan utilizou óleo? Por que ele não utilizou uma solução água, por exemplo? Então, isso de novo é aquela história. Como que você monta um experimento, certo? Como você resolve um problema. Na verdade, ele utilizou óleo justamente porque tinha vácuo lá dentro. Se você utilizasse água, a hora que você borrifasse dentro do equipamento, você faria o quê? Ela ia evaporar. E com o óleo, né, a pressão de vapor dele ou a pressão necessária para ele virar vapor é muito mais alta, tem que ser muito maior do que o vácuo que o Millikan fez, as gotículas não evaporaram. Então, esses são detalhes do experimento que fazem parte do método científico. Tá? Aqui é um exemplo, está aqui nesse vídeo do YouTube também. Essas são as gotículas, isso é real, você está observando o experimento real. Elas são pequenininhas, está vendo que tem hora que ela sobe e tem hora que ela desce. Então, o operador aqui está aplicando um campo elétrico maior ou menor. Tá? Então, você perceba que na hora que a gente viu o desenho, lá o esquema da slide anterior, era fácil de ver. Agora, para você medir, certo, o tamanho das gotículas, a velocidade delas, onde elas estão aqui, é bem mais complicado. Mas ele fez um bom detalhe, a gente vai ver isso no resultado, certo? Como uma gotícula, ela sempre vai captar o número inteiro de elétrons, você não vai captar o número fracionado, certo? E cada gotícula é carregada por um múltiplo inteiro da unidade básica do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 negativo, porque era a carga do elétron. Então, com isso, você viu que esse múltiplo, esse foi o valor da carga do elétron que ele achou na verdade, certo? Dividindo o número de inteiro de elétrons possível em cada gotícula pelo valor do campo elétrico que ele tinha aplicado. Então, ele chegou à conclusão que a carga do elétron seria essa daqui. Então, lembra da relação entre massa e carga que o Thomson havia determinado? Esse número. Se você substitui a carga do elétron aqui, você acha a massa dele, que dá 9,8 vezes 10 a menos 28 gramas, certo? Atualmente, com a tecnologia que nós temos, dá 9,1, todos esses números aqui, vezes 10 a menos 28. Então, para um experimento do início do século XX, certo? Tudo bem, você determinou com uma casa de precisão, mas foi muito bem feito se você pensar na dimensão 10 a menos 28 gramas. Então, é isso que eu falo, que o método científico, quando você aprende a resolver problemas, certo? Ele te ajuda a conseguir medir esses níveis de grandeza, que é muito pequeno. Para quem puder, eu recomendo realmente para assistir esse vídeo aqui, que é a determinação da carga elétrica, está nesse endereço aqui do YouTube,
Primeiro porque está em português. Ele vai contar a história rapidinho, certo? Eu não vou passar o vídeo aqui, então a gente já explicou, mas para você rever. Vá assistir, aí depois eu vou fazer umas perguntas baseadas nesse vídeo aí também. Tá legal? Bom, em 1909 foi o experimento do Millikan, então determinou a carga e a massa do elétron, e em 1910 um estudante neozelandês, na verdade já era um cientista, né, o Ernest Rutherford, foi para a Inglaterra, como a Nova Zelândia era colônia da Inglaterra, ele tinha direito de estudar lá na Petrópolis, né, em Londres. Ele foi para lá para participar dos experimentos de determinação também de raios catódicos ou do modelo atômico. E aí ele tinha uns estudantes, depois a gente vai ver o nome dos estudantes dele, que também eram cientistas, e eles estavam tentando fazer experimentos para ver, estudar mais ainda a natureza da matéria. Então veja, não parou no experimento de Thomson. O que o Ernest Rutherford fez, né, ele, no final ele contestou o modelo de Thomson, mas ele não estava competindo com Thomson. Ele não queria contestar. Ele viu que o resultado contradizia o que o Thomson estava dizendo. Então, o modelo, né, o experimento de Rutherford é famoso, é o chamado experimento da lâmina de ouro. Ele tinha uma fonte de material radioativo que o Becquerel, o Marie, Pierre Curie já tinham descoberto o que era a radioatividade em 1896. Então, ele sabia que havia um feixe de partículas alfa de carga positiva, né? As partículas alfa são núcleos de hélio, que tem prótons basicamente, e dois prótons. Ele selecionou, de novo, ele pôs uma placa de chumbo só para passar um feixe, e aqui você tem um anteparo que podia ser um filme fotográfico enrolado assim, ou um anteparo metálico, qualquer coisa que seja lá, recoberto por sulfeto de zinco, que quando ele recebe qualquer partícula carregada, elétron, prótons, o que seja, ele emite luz, certo? Uma luz verde. Então ele é fluorescente. Então o que ele fez? Ele fez passar, os estudantes dele fizeram, na verdade, ele mandou ele fazer lá, através de uma folha muito fina de ouro, uma lâmina de ouro. Por que ouro? Pode ser ouro ou platina ouro, que eles falaram, alguns dizem na verdade que não era ouro, mas porque esses metais nobres são altamente maleáveis. Você consegue, né, através de bater com o martelo, fazer folhas de ouro mais finas que um fio de cabelo. Então a ideia é, eu vou fazer essas partículas atravessarem um número muito pequeno de camadas atômicas para ver como que elas interagem com a matéria. Então, nesse experimento aqui, o que ele fez foi jogar. Então, havia duas possibilidades, certo? Uma delas era, se você pensar no modelo de Thomson, que só tinha partículas pequenas negativas, e eu estou jogando partículas alfas positivas, o que ele ia observar, aqui a representação desse anteparo aqui, esse círculo preto, aqui é o olho do observador lá, para ver o que estava acontecendo. Não é desse jeito a montagem, mas é basicamente a ideia. Então você tinha a fonte de material radioativo, sua lâmina de ouro aqui, o feixe passando. Se a matéria fosse realmente como o modelo de Thomson previa, né, que a carga positiva estaria uma coisa como se fosse uma nuvem dispersa, não sólida, que sólido fossem os elétrons, o único resultado seria um ponto luminoso aqui nessa tela que emitia luz. Ou seja, os raios as partículas iam passar direto pelos átomos, pela matéria, não ia ter nenhum obstáculo, basicamente, no máximo, talvez fosse roubar alguns elétrons, mas iria ser reto, certo? Na verdade, o que ele observou, os estudantes dele observaram isso nos primeiros resultados. Ele falou, bom, tudo bem, até aí eu não estou provando nada, estou só confirmando. Mas, como ele era um cara cuidadoso, né, ele mandou o aluno de graduação dele, o Ernest Madison, e mais um outro lá que eu esqueci o nome, mas enfim, ficaram famosos também depois, ele procurasse por espalhamentos em ângulos maiores, não só aqui perto dessa fonte de luz. Então, ele foi lá de novo, né, foi lá no porão, uma coisa escura, ficava lá o dia inteiro, e na verdade, depois ele percebeu que aqui era muito intenso, mas ele observava emissões fraquinhas vindas de pontos tão díspares quanto esse daqui. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que se essas partículas estão espalhando ou retroespalhando, voltando para trás, inclusive, a estrutura da matéria não pode ser isso. Por uma coisa positiva, certo? Retroespalhar
ela tem que encontrar uma coisa positiva grande lá dentro, certo? Então a confirmação dele era que não era só elétrons, e a carga positiva, ela não estava desperta, feito uma nuvem no espaço. A parte positiva do átomo estaria concentrada num ponto de alta densidade, certo? E esse ponto é que estaria defletindo esses raios. Então, para a gente entender um pouco melhor esse exemplo, vamos usar um simuladorzinho do experimento de Rutherford. Isso daqui é uma armazinha, certo? Ele está simulando aqui o disparo, aqui um núcleo atômico. Então, veja. Deixa eu pôr aqui para rodar. Se ele vai funcionar. Aí, vamos lá. Então, eu vou disparar partículas em direção... Reiniciar. Vamos lá. Reiniciar, sim. Então, vamos disparar. Está disparando as partículas. Tá? Vou pedir para exibir os traços. Então, isso daqui seriam as partículas alfa, isso daqui seria o núcleo atômico. Okay? Então, perceba, conforme isso daqui é positivo e isso positivo, a hora que o positivo chega perto do positivo, ele espalha. E é basicamente esses espalhamentos que ele estava detectando. Ok? Se aumentar o número de prótons aqui no simulador, o que vai acontecer, certo, é que você vai ter desvios maiores, porque a carga positiva aumenta. Isso é o modelo de Rutherford. Se eu pensar no modelo de pudim de passas, do Thomson, o resultado seria desse jeito, você passaria direto e não não observaria aqueles desvios. Então, o que o Thomson fez no final das contas foi fazer essa proposta de que, na verdade, toda a carga do núcleo atômico, certo? Ela estava concentrada num único ponto e não dispersa como havia proposto o Thomson. Esse daqui é um outro vídeo que está no YouTube, ele está em inglês, mas para quem quiser ter uma visualização um pouco maior ou um pouco melhor, tá? Aqui a representação da emissão do ponto de luz, a hora que ele põe a folha de ouro, né? Se fosse o modelo de Thomson, apareceria só esse ponto, mas aí ele detecta aqueles outros pontos, inclusive partículas voltando quase próximo aqui da onde ela veio. Tá ok? Acho que ficou bem claro, mas se tiver dúvidas, assista o vídeo que também é interessante. Bom, os resultados, então, mostravam que o modelo de Thomson não poderia explicar esse conjunto de resultados. Mas o Rutherford ficou tão inseguro quanto a isso, porque ele é um estudante novo, comparado ao Thomson, que já estava lá faz tempo, que ele demorou quase um ano para publicar esses resultados, mostrando a explicação para postular um novo modelo atômico. Ele ia se expor nesse sentido. Tá? Então ele disse, de novo, aqui que ele afirmou, que a maioria da massa do átomo e toda a sua carga positiva estava numa região muito pequena e extremamente densa, que ele denominou núcleo. E ao redor do núcleo havia muito espaço vazio, por onde passavam aquelas zonas que não eram defletidas, certo? E ali é onde estaria a carga negativa, os elétrons. Os elétrons estariam se movimentando, presos no átomo, pela atração dessa carga positiva do núcleo. Isso aqui ficou conhecido como o modelo atômico ou planetário de Rutherford. Tá? Então, baseado no número de partículas defletidas e no ângulo de deflexão, eles calcularam a relação entre espaço vazio e espaço ocupado do átomo. Né? Ou seja, quanto estaria de espaço que o núcleo ocupava e a que distância os elétrons estariam dele, certo? Ou a relação entre o espaço eletrônico e o núcleo. Então, o núcleo teria em torno de 10 a menos 13 centímetros de diâmetro, seria em torno de 100 mil vezes menor que o átomo, seria 10 a menos 8. O átomo seria determinado pelo limite, né, onde essas cargas aqui estariam orbitando, ou estariam ao redor do núcleo. E ele fez uma comparação interessante. Se o átomo fosse do tamanho de uma catedral, né, uma catedral, quando a gente fala, uma catedral realmente grande, como de Aparecida, ou lá do Vaticano, o núcleo teria a dimensão de uma mosca, certo? Uma mosquinha de fruta, daquela pequenininha. Mas essa mosca seria milhares de vezes mais pesada que a própria catedral. Então, de novo, mais uma coisa para adicionar a esquisitice lá do mundo subatômico. Quem puder, quem tiver interesse de ler, leia esse livro aqui, The Fire in the Cathedral,
que é justamente a história desse desenvolvimento desse modelo e a discussão sobre isso daqui. Infelizmente só tem em inglês, não tem a versão traduzida, mas se um dia você tiver a oportunidade de ler, você vai ver como foi feito esse desenvolvimento, esse raciocínio também. Tá legal? Com isso, a gente encerra a parte A e na parte B nós vamos discutir a continuidade desses modelos, né? Como que o problema do modelo de Bohr, que era se você tem carga positiva aqui e negativa em volta, por que essa carga negativa não é atraída pela positiva e no final das contas todo mundo tromba lá no núcleo e acabou o átomo, não existe mais. Então, daqui a pouco a parte B e voltamos.